Irmão das cerimônias, verificar quem é mestre instalado, se dirija ao Oriente. Irmãos mestres instalados, por gentileza, se dirijam ao Oriente. Irmão. Tá, ele vai sentar aqui a nossa cerimônia. Eu convido o nosso irmão, deputado estadual Arruda, Francisco Arruda, para que faça a leitura do currículo maçônico do nosso irmão ora agraciado. Eminente grão-mestre adjunto André Luiz Rosa dos Santos, e na presença do nosso grão-mestre adjunto André Rosa, eu saúdo todos os irmãos aqui presentes e convidados. Homenagem ao poderoso irmão Roberto da Costa Gomes. A maçonaria tem seu fundamento na crença da existência de um Criador do Universo, Deus, o grande arquiteto do Universo. Tem ainda como regra a lei natural, como causa a busca da verdade, da liberdade, baseado a lei moral, com princípio a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a caridade. Com frutos, a virtude, a sociedade e o progresso. Por fim, a felicidade, a paz e a concórdia para a humanidade. Feito este pequeno resumo dos verdadeiros fundamentos da ideologia maçônica, como todos puderam sentir pela abertura dos nossos trabalhos, queremos agradecer ao venerável mestre pela confiança em mim depositada para conduzir esta homenagem que a loja presta de uma maneira justa e perfeita a este irmão que completa 42 anos de vida ativa dentro da nossa maçonaria. Poderoso irmão Roberto da Costa Gomes, nascido em 24 de abril de 1951, filho de Moacir Berardinelli Gomes e Celina da Costa Gomes, casado com a nossa cunhada Vera Lúcia Almeida de Souza, onde tiveram duas lindas sobrinhas, Rebeca de Souza Gomes e Bianca de Souza Gomes, da qual aumentou sua família com 2 genros e 2 netos, sendo que um está para nascer em breve. Nosso irmão Roberto da Costa Gomes tem nível superior completo em economia, atualmente está aposentado, mas na sua vida profana trabalhou por um longo período como funcionário público. Sua vida maçônica e seus trabalhos realizados. O irmão Roberto da Costa Gomes iniciou sua vida maçônica na potência da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, em 8 de outubro de 1977, sob o cadastro de número 5239-5, como aprendiz maçom na loja vigilante da Lei 30, número 76, Loja Mãe. O aprendiz deve, acima de tudo, saber aprender. É o primeiro contato com o simbolismo maçônico. Aprende as funções de cada um do templo e sempre busca o desenvolvimento das virtudes e a eliminação dos vícios. Foi elevado em 22 de maio de 1978 como companheiro. A fase de companheiro propicia ao maçom um excepcional conhecimento de símbolos, além de avanço ritualístico e desenvolvimento do caráter. Sua exaltação ocorreu em 23 de abril de 1979. Como mestre maçom, é o chamado grau da plenitude maçônica no âmbito do simbolismo, é o grau mais elevado que permite ocupar quaisquer cargos. O mestre possui conhecimentos elevados na história e objetivos maçônicos. Sua instalação ocorreu em 5 de junho de 1986.
O mestre instalado não é grau, porém um título distintivo daquele que legalmente eleito ou conduzido por linha sucessória ocupa a presidência de uma loja, conhecido como venerável mestre. No período em que passou pela grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro, ocupou os cargos de secretário, primeiro vigilante, tesoureiro e teve o nome simbólico de Salomão Davi. Dentre os trabalhos realizados, fez resumo das 1000 primeiras atas, desde a função ata número 1, de 13 de setembro de 1946, teve o privilégio de ter lido a 1000ª ata em 13 de abril de 1981, criou o informativo semanal Vigilante e a Lei, ajudou a criar o capítulo de Alvegnier da Ordem de Lei em 1985. Tendo sido autor do citado nome e consultor, ajudou a criar o grupo feminino em 1978, no dia 11 de março de 1985. Pediu-se o seu kit placer, se desligando da grande loja. Em 27 de setembro de 1984, junto com mais 14 irmãos, fundou a loja Amor, Trabalho e Justiça, atualmente no GOB RJ, sob o número 3467, onde foi primeiro vigilante, participou da comissão de sindicância, onde foi o primeiro, participou da comissão de sindicância, foi venerável mestre, como também participou da comissão de família, ex-venerável, participou da comissão central, comissão de relações externas, foi segundo vigilante, cobridor, bibliotecário, secretário, tesoureiro, chanceler, comissão de finanças, e no dia 27 de julho de 1995 pediu seu cliente passeio, se desligando da loja Amor, Trabalho e Justiça. Trabalho realizado: idealizou a heráldica da lógica Amor, Trabalho e Justiça, número 97, criou a biblioteca da loja com o título de Amor, Trabalho e Justiça, número 97, resumiu as 281 atas desde a fundação até junho de 84 e criou o informativo mensal, contendo programação efemérides, irmãos em destaque, trabalho diverso, etc. Idealizou o histórico dos 10 anos de fundação do ano de 1994, em junho de 1986, cadastrou 267 famílias para a campanha de lei para crianças carentes de 0 a 7 anos, criado pelo governo José Sarney. Em julho de 86, foi realizada a primeira distribuição das carteiras da campanha de lei para crianças carentes de 0 a 7 anos para 250 famílias, 50 carteiras da loja Amor, Trabalho e Justiça e 100 da loja Vigilante da Lei e Lázaro Zameroff, num total de 7.500 títulos, meados de 1989. Foi encerrada a campanha e teve à frente da distribuição por 3 anos. Em 10 de outubro de 1984, teve a sua filiação à loja Fraternidade e Progresso, número 42, na grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro. Durante o período em que passou pela loja, assumiu diversos cargos, como primeiro expert, secretário, venerável, mestre, ex-venerável, guarda do templo e tesoureiro. Elaborou a história do nome augusto e respeitável Loja Simbólica Fraternidade e Progresso, número 42, viva as bodas de prata, contendo ata da Assembleia Geral Extraordinária da Loja Progresso e Ordem, realizada com o propósito de ratificação da alteração do nome da Loja Progresso e Ordem para Fraternidade e Progresso, e sua instalação definitiva no Templo Tiradentes, do nosso condomínio, tendo o estatuto aprovado e seu regimento interno aprovado dentro das administrações. Realizou a adoção do loto, pompas fúnebres do irmão Alcir Veneroso da Graça, registro geral dos irmãos e profanos, ajudou na comissão de boda de prata, idealizou e colocou em prática a festa agostina, criou a programação mensal, a palavra da noite, quem é quem, ajudou a confeccionar o novo estandarte da loja, colares e bolsas de viagem, participou do curso de mestre da História, ministrado pela grande loja. Fundador da loja Leonardo da Vinci, hoje na primeira grande loja simbólica nacional brasileira,
a qual ele reergueu. Assumiu o cargo de tesoureiro pela grande loja simbólica do Estado do Rio de Janeiro, reerguedor, julho de 2002, sob o cadastro 0020, cargos de grande secretário e delegado distrital. Fundador da loja Cavaleiro da Águia Simbólica número 12, em 22 de julho de 2003, pela primeira grande loja simbólica nacional brasileira. Atualmente, GOB RJ sob o número 3928, sob o cadastro 0020, dentre os cargos em que ocupou como tesoureiro, orador, venerável mestre, deputado federal e foi reeleito pelo período de 2019 a 2023. Trabalhos realizados: autor da heráldica da loja Cavaleiro da Águia Simbólica, número 12, hoje no GOB, junto com os irmãos Getúlio Melo Pessoa e Moacir Malta Costa, falecido. Fundador da loja 20 de agosto, número 23, em 31 de julho de 2006, pela primeira grande loja simbólica nacional do Brasil, atualmente no GOB RJ, sob o número 3897, onde foi chanceler. Em setembro de 2008, foi dado o nome de Roberto da Costa Gomes ao templo dos graus 1º e 2º, pertencente à loja 20 de agosto, número 23, em outubro de 2008, pediu o desligamento da primeira grande loja simbólica nacional brasileira. Através do ato número 9001, de 26 de março de 2008, a loja maçônica 20 de agosto, fundada em 31 de julho, foi instalada e filiada ao Grande Oriente do Brasil, que recebeu o número 3897. Assumiu o cargo de venerável mestre, de parte macho e tesoureiro. Ato número 8321, de 24 de outubro de 2008, foi concedido pelo eminente irmão grão-mestre Eduardo Gomes de Souza, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, GOB RJ, federado ao Grande Oriente do Brasil, no uso de suas atribuições, concede ao mestre instalado Roberto da Costa Gomes, sim, 246722, da Augusta Respeitável Loja Simbólica 20 de agosto, 3897, a medalha de instalação do Grande Oriente do Brasil do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados à Ordem e ao GOB RJ. Em 16 de outubro de 2010, as dignidades das Augustas e Respeitável Loja Simbólica 20 de agosto, 3897, e Cavaleiro da Águia Simbólica 3928, fazem saber que, em sessão magna de cerimônia de bodas de prata do irmão Roberto da Costa Gomes e Vera Lúcia Almeida de Souza, federadas GOB e jurisdicionada ao GOB RJ, celebrante foi o irmão, eu acho que é Tinta, né? Tinta, né? Em 10 de dezembro de 2010, certificamos o presente diploma ao irmão Roberto da Costa Gomes pelos importantes trabalhos prestados à maçonaria e à sociedade em geral, outorgada pela passagem do 32º aniversário de fundação da Augusta Respeitável e Benfeitora Loja Simbólica Estrela do Oriente, número 2045, federada ao GOB, jurisdicionada ao GOB RJ. Em 2017, participou da fundação da Confraria Luiz Gonzaga, da cidade de Juazeiro do Norte, município do Ceará. Na oportunidade, homenageou Augusto e Respeitável a Loja Simbólica Cavaleiro Espartanos, número 85, a qual o irmão Roberto entregou a homenagem a Augusto e Respeitável a Loja Simbólica Evolução. E Augusto e Respeitável a Loja Simbólica Evolução Nordestina, número 86, a mesma foi entregue a homenagem pelo irmão Jardim de São Sabas Silva, nosso venerável, e a loja Renascença do Cariri, número 90, entregue a homenagem pelo irmão José Paulo Velasco da Silva, em memória, todos da grande loja maçônica do Ceará, com o diploma e uma espada flamígera com 2,5 metros. Irmão da cidade do Rio de Janeiro, que estiveram presentes, os irmãos Roberto da Costa Gomes, Jardim de São Sabas Silva, José Paulo Velasco da Silva, falecido, Fernando Ribeiro Perestrelo, todas as lojas Cavaleiro da Águia Simbólica, número 3928, Gilberto Lírio, que confeccionou o estandarte, Luiz Jorge Milen Martins, orador do evento, Davi Cavalcante dos Reis, patrocinador da criação,
todos da loja 20 de agosto, 38,96. E Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, da loja Sir Francis Bacon, federados ao Grande Oriente do Brasil, GOB, e jurisdicionado ao Grande Oriente do Brasil, RJ. Todos os membros fundadores receberam uma caneca personalizada com o nome de cada um. Ato número 11.198, de 22 de maio de 2012, foi concedido pelo eminente irmão Fernando Nery de Sá, grão-mestre interino do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, federado ao Grande Oriente do Brasil. No uso de suas atribuições, concede ao mestre instalado Roberto da Costa Gomes, da Augusta Pitava Loja Cavaleiro da Águia Simbólica 3928, a medalha de instalação do Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados à maçonaria fluminense e ao Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro. Ato 12.690. O grão-mestre o nomeou como presidente da comissão instaladora do venerável mestre, irmão Mauro Pereira dos Santos, da loja 20 de agosto 38,97. Ato 13.632. O grão-mestre nomeia como membro da comissão reassunção do irmão venerável mestre Jardim de São Saba e Silva, da loja Cavaleiro da Águia Simbólica 39,28. Ato 15.529. O grão-mestre o nomeia presidente de instalação pela reassunção do venerável Jardim de São Saba e Silva. Ato 29.562. Recebeu a medalha Cruz de Perfeição Maçônica pela loja Cavaleiro da Águia Simbólica 39,28, sendo a mesma publicada no boletim número 28, em 23 de setembro de 2019. Graus filosóficos. Estudar e conhecer filosofia pode ser sinônimo de erudição ou indicação de um status profissional. Erudito, segundo os dicionários, é quem tem instrução vasta e variada, que é sabedor de muitas coisas. Um professor de filosofia, um filósofo profissional ou alguém com amor e sabedoria. Por isso, o nosso poderoso irmão Roberto da Costa Gomes iniciou sua vida maçônica nos graus filosóficos em 11 de julho de 1979, no grau 4. E, finalmente, no dia 12 de novembro de 2001, foi investido ao grau 33, com o título de Grande Inspetor-Geral, último grau. Aqui fecha o ciclo de estudo. Em última análise, o maçom mais responsável, pois todos o são, pelos distintos da maçonaria do país, no que tange ao filosofismo. É o guardião mestre e condutor da maçonaria. No sublime capítulo de Cavaleiro Rosa Cruz Tiradentes, foi presidente, secretário e primeiro delegado da primeira inspetoria do Vale de São Cristóvão, cargo esse que conduz com maestria, competência, dedicação e, acima de tudo, com muito amor ao cargo que administra até os dias de hoje. A Ordem Rosa Cruz, a MORC, é uma organização mística filosófica dividida por jurisdições idiomáticas, sem fins econômicos, cultural, educacional e a política, que busca promover o autoaperfeiçoamento do ser humano por meio do despertar de seus poderes interiores, a fim de que tenha uma vida mais plena e integral. A Ordem Rosa Cruz conserva um conjunto de técnicas milenares para sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar. Foi admitido em 1º de julho de 1979. Hoje, com 40 anos de Ordem Rosa Cruz, possui o 6º grau do tempo, em um total de 12 graus da Rosa Cruz. Também é membro da tradicional Ordem Martinista Tom, sendo admitido em 2019. E para encerrar, quero dizer, Roberto, quando estiver em dificuldades e a vida parecer sufocar-lhe o peito, não hesite em correr para o aconchego do nosso abraço. Juntos procuraremos as respostas para superar os obstáculos que os angustiarem e enfrentaremos os desafios com coragem e fé. Unidos pelos laços da vida que nos fortalecem e danificam, não pense duas vezes. Venha até nós e divida conosco todas as suas tristezas, sem medo. Irmãos mais novos ou mais velhos são nossos anjos
lhe foram dados por Deus para tornar a nossa vida repleta de amor, cuidado e proteção. Se precisarem de nós, da Cavaleiro da Águia Simbólica, não tenha dúvida, estaremos sempre prontos a lhe servir. Que o grande arquiteto do universo lhe abençoe ricamente e abundantemente sua vida e seus familiares. Assinado, seus irmãos da loja Cavaleiro da Águia Simbólica. Paz para você. Aqui eu tenho um resumo de toda a sua história, mas aqui eu lhe passo todo ele em detalhes. Eu tirei algumas datas para não delongar muito o nosso tempo. Obrigado. Verdade. Querido venerável mestre, irmão Jadir, autoridades maçônicas presentes, na pessoa de quem saúde nosso querido irmão Luiz Alberto Barbirato, irmãos primeiro vigilante, que é o nosso primeiro vice-presidente, irmão segundo vigilante, que é o nosso segundo vice-presidente, meus queridos convidados, em especial meu irmão Roberto. Se esse currículo em apertadas linhas e resumido já tem esse tamanho, imagino que o irmão recebeu, né? Mas o mais importante é que o nosso querido irmão Roberto, de currículo vasto, nós estamos aqui hoje porque o nosso querido irmão Roberto está completando, recebendo a comenda, 40 anos de serviços prestados. O irmão já disse que na realidade ele tem 42, mas a comenda é entregue quando o irmão completa 40 anos. Eu aqui sou o grão-mestre adjunto. Como nós temos na maçonaria, aqueles que não conhecem o sistema federativo, eu represento aquilo que seria equivalente ao vice-governador. O nosso governador, o nosso querido irmão Aildo Virgínio Carolino, hoje não pôde estar aqui presente porque está com outro compromisso no Palácio Lavradio atendendo a 2 lojas, e eu vim aqui com muito prazer. Agora, o nosso irmão Aildo, que hoje é o equivalente ao governador, como eu já disse a vocês, tem o título na maçonaria de eminente. Só que esse título do nosso querido irmão Aildo é passageiro. Nosso irmão Aildo foi eleito este ano, assim como eu. Temos um mandato de 4 anos. Então, em 2023, não tem direito à reeleição. O nosso irmão Aildo, nosso eminente irmão Aildo, eminente grão-mestre, deixará de ser eminente. Voltará a ser um maçom como todos os outros, um mestre instalado. Porém, o nosso irmão Roberto, o nosso irmão Roberto é diferente. Porque o nosso irmão Roberto, com essa comenda, ele passa a ter o título distintivo de eminente. E assim o será para todo o sempre. E não ficará como o irmão Aildo, que daqui a mais 3 anos e meio, seguramente deixará o cargo, por obrigatoriedade legal. Mas, irmão Roberto, nós ainda temos uma outra surpresa para o irmão, nosso irmão Cruz. Nós temos um irmão que queria muito estar aqui hoje, eu não vou declinar o nome dele, e ele foi, como nós tínhamos 2 lojas para atender lá, ele foi obrigado a ir para um outro compromisso, mas ele não deixou, disse que não abria mão de fazer um arrazoado para o irmão, que eu vou pedir ao nosso irmão Cruz, assessor aqui da 10ª circunscrição, para proceder a leitura. Eminentes, queridos irmãos, cunhadas e sobrinhos, convidados, boa noite. É um rabisco do irmão que fez as pressas, e amigo também seu, amigo querido, que infelizmente não pôde estar aqui. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019, ao amado irmão Roberto Costa Gomes. É com enorme alegria que tomei conhecimento de sua cruz da perfeição maçônica. Agora viramos colegas,
tá? Entre aspas. Por ter de acompanhar o eminente grão-mestre em outra cerimônia, não estarei presente para um abraço fraternal. Tenha certeza que até hoje, quando seus principais trabalhos, tenha certeza que até hoje guardo seus principais trabalhos na Vigilante da Lei, seus resumos semanais, rituais encadernados e muito mais, fruto de sua competência como secretário. Sem contar os seminários na Secretaria de Planejamento do Estado, onde proporcionamos encontros memoráveis, na época de chumbo. O destino nos afastou, maçônica e pessoalmente, porém, o grande arquiteto do universo me permitiu saber e ter orgulho de mais um irmão da Vigilante chegar à cruz da perfeição maçônica. Vida longa ao irmão, sucesso sempre, saúde, que o grande arquiteto do universo te ilumine e guarde. João Carlos. Nome do irmão João Carlos, ele é secretário de Educação e Cultura do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro. João Carlos Alves dos Santos. Prosseguindo, vou pedir ao nosso querido irmão Vandir da Encarnação dos Santos, secretário de Entidades Paramaçônicas, para que proceda a leitura do ato. Ato 29.562, de 9 de setembro de 2019, da Era Vulgar. Concede o título de Cruz da Perfeição Maçônica. O grão-mestre geral, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que consta no processo 051 GS 1682/2019, resolve. Artigo único. Fica concedido o título de Cruz da Perfeição Maçônica ao eminente irmão Roberto da Costa Gomes, sim, 246.722, membro da augusta e respeitável Loja Simbólica, Cavaleiro da Águia Simbólica, número 3.928, Oriente do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Dado e traçado, Gabinete do Grão-Mestrado Geral, no Poder Central em Brasília, Distrito Federal, aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2019, da Era Vulgar, 198º da Fundação do Grande Oriente do Brasil. Assina o ato Múcio Bonifácio Guimarães, Grão-Mestre Geral. Maurílio Gomes de Oliveira, Secretário-Geral de Administração e Patrimônio. Rui Ferreira Borges, Secretário-Geral da Guarda dos Selos. Acompanha o ato o diploma, os seguintes termos: a glória do grande arquiteto do universo, Cruz da Perfeição Maçônica, o Grande Oriente do Brasil, otorga este título ao eminente irmão Roberto da Costa Gomes, cadastro 246.722, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à maçonaria, nos termos do ato 29.562, do dia 9 de setembro de 2019, da Era Vulgar, para que goze das prerrogativas inerentes a este honroso título, mandou expedir o presente diploma, que está registrado no Poder Central, sob o número de 77.146, Brasília, 9 de setembro de 2019. Assina o diploma Múcio Bonifácio Guimarães, Grão-Mestre Geral. Maurílio Gomes de Oliveira, Secretário-Geral de Administração e Patrimônio. Rui Ferreira Borges, Secretário-Geral da Guarda do Selo. Nossas ordens foram cumpridas, poderoso irmão. Obrigado. Eu vou aqui, como o nosso irmão Roberto vem desde a Vigilante da Guanabara, Vigilante da Lei, perdão, respeitando aqui a sua origem, eu vou pedir a todos os veneráveis mestres presentes, talvez que nós temos veneráveis mestres da Grande Loja e do Grande Oriente, por favor, que procedam à entrega da comenda ao nosso querido irmão Roberto.
Ivan. Não, sim. O prestígio é o nosso querido irmão Roberto. Ato número 29.562, de 9 de setembro de 2019, da Era Vulgar. Concede o título de Cruz da Perfeição Maçônica, o grão-mestre geral, no exercício de suas atribuições legais, de acordo com o consta do processo número 071, GS 1682/2019, resolve. Artigo único. Fica concedido o título de Cruz da Perfeição Maçônica ao eminente irmão Roberto da Costa Gomes, sim, número 246722, membro da augusta e respeitável Ordem Simbólica, Cavaleiro da Ordem Simbólica, número 1928, Oriente do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Data traçada igualmente pelo Estado Geral, no Poder Central em Brasília, Distrito Federal, aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2019, da Era Vulgar. 188 do ano da formação do grande gerente do Brasil. Múcio Bonifácio Guimarães, grão-mestre geral, Maurílio Gomes de Oliveira, secretário da Administração e Patrimônio, e Rui Ferreira Borges, secretário-geral da Ordem do Senhor. Conselho de Prévio. Temos uma comenda. Isso. Ivan. Eminente irmão Roberto, sinto-me extremamente honrado por essa grande oportunidade que eu não esperava de entregar essa medalha. Sabe que você, na minha formação maçônica, foi um dos meus primeiros veneráveis. Iniciei com você em 1985 na loja Mundo Trabalho e Justiça, a qual estou até hoje, e me honra muito fazer parte também com você dos graus simbólicos, onde eu também pude chegar ao grau 33. Então, todos os meus agradecimentos, todos os agradecimentos dos irmãos da minha loja, alguns estão presentes, e sabem que as nossas amizades, nossas considerações se solidificam muito mais ao poder entregar essa medalha. Você é merecedor de tudo isso. Parabéns, felicidades. Agradecer a família do irmão Roberto por ter emprestado o irmão Roberto durante esses 40 anos, hoje já 42 anos, não tem jeito, né? Emprestado o irmão Roberto por esses 42 anos aqui a nossa ordem, e eu peço uma salva de palmas à família do nosso irmão. Seria possível, né, irmão Roberto? Muito obrigado, boa noite. Só queria dizer uma coisa para vocês. Estou feliz, muito feliz por isso, mas eu estou feliz mais ainda que sábado eu fiz um ano que eu fiz o transplante de fígado. E eu estou aqui com você hoje, graças a Deus, que perto de mim. Obrigado. Irmão mestre de cerimônias, convidar o nosso irmão Fernando para vir aqui ao Oriente para fazer uma entrega de uma homenagem da loja ao nosso irmão. Bom, Roberto, hoje eminente, é uma grande honra estar representando a nossa loja. Olha, nos orgulhamos muito de ter você como nosso irmão, nosso espírito, nosso caminho.
e sendo irmão de todos os irmãos da Cavaleiros da Águia Simbólica, essa placa acompanhado desse livro que você, alguns dias atrás, passou, fizesse uma revisão para vocês. Faz a leitura aí. Augusta respeitável loja simbólica, Cavaleiros da Águia Simbólica, número 3928. Rua São Luís Gonzaga, 1732, São Cristóvão, RJ. Homenagem. Augusta respeitável loja simbólica, Cavaleiros da Águia Simbólica, número 3928, do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, através desta, materializa a homenagem justa e merecida ao poderoso irmão Roberto da Costa Gomes, um dos fundadores desta oficina, e também pela outorga da comenda Cruz da Perfeição Maçônica, por ter completado mais de 40 anos ininterruptos dedicados à nossa sacrossanta instituição, que é a maçonaria. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019. Gostaria de saber se as pessoas que estão nessa aula gostariam de fazer uso da palavra. Gostaria de fazer uso da palavra? Uma apoiada para levar outra coisa. Nós estamos aqui no Oriente. Emoção está hoje aqui presidindo esta honrada e merecida entrega da comenda Cruz da Perfeição Maçônica. Como ele bem mesmo disse, é uma dupla comemoração, e nós sabemos da dificuldade que ele teve de saúde, a saúde dele ficou um pouco debilitada, mas quis o grande arquiteto do universo e permitiu que, no ano passado, ele pudesse ser agraciado com o fígado. E agora, sábado próximo passado, ele completou um ano. Então, esta comemoração é ímpar. Não vá se falar mais, tendo em vista que isso aqui é a congregação de uma vida, de mais uma vida. Então, nós sabemos que o nosso irmão Roberto Gomes, ele renasceu. Muito obrigado, meus irmãos. Divisa ordem e progresso, fonte asseguradora da fraternidade e da evolução, ideais supremos da humanidade, na marcha infinita através dos séculos. E recebe de todos nós aqui reunidos o compromisso de fidelidade, o serviço dos supremos interesses do grande país. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, sua nobre presença, lembrança, a grandeza que a pátria nos traz. Recebe um afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do
Toledo 692. 692. É. Não tem que ver? Aqui no meio. Mas Toledo 692. Romano 23, 73. Aquela é igual. E aqui vai ficar no